Marcos capítulo 12. Nós chegamos ao final do capítulo 12 de Marcos. O trecho dessa noite inicia no verso 38. Nós vamos até o verso 40. Marcos capítulo 12, de 38 ao 44. Marcos 12, a partir do verso 38. O evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo revelação do Senhor, diz assim: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. No começo dos anos 90, um cantor famoso lançou uma música onde ele faz a seguinte pergunta, falando de homem para homens: você realmente já amou uma mulher? Você realmente já amou uma mulher? E toda a letra da música é uma espécie de checklist. Tem ali os pontos que ele vai dizendo que é, amar uma mulher, como é amar uma mulher. E depois de passar essa longa lista, ele faz essa pergunta. Então eu te pergunto, você realmente já amou uma mulher? Essas são as coisas que você precisa saber ou precisa fazer para determinar se você ama uma mulher ou não. E normalmente nós temos essa perspectiva da vida. Nós fazemos uma lista de itens para que nós façamos avaliação das coisas. Como nós temos nos relacionado com a mulher, o homem, por exemplo, ou como as mulheres se relacionam com os homens, como nós temos cuidado dos nossos filhos, como temos executado o nosso trabalho. A nossa maneira de fazer avaliações é por meio de itens numa lista de tarefas. Mas e quanto à nossa relação para com Deus? Quanto à nossa relação para com Deus? Como nós podemos avaliar e julgar se a nossa relação com Deus ela é verdadeira ou não? E aí eu faço a pergunta do cantor, fazendo uma adaptação aqui, ou um livre questionamento. Como você sabe que você ama a Deus? Como você sabe que você realmente ama ao Senhor? Na semana passada nós vimos um pouco de que essa é a exigência do Senhor. Que Ele seja amado com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nossa força e nosso entendimento. E nós vimos como Jesus de Nazaré se coloca como o próprio Deus, digno de ser amado plenamente. Esse é o grande mandamento. Que amemos ao Senhor, o único Deus, todo o nosso coração, nossa alma, nossa força e nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Jesus
responde a esse questionamento de um escriba que pergunta: qual é o grande mandamento? E ele diz exatamente isso, trazendo o ensino de Moisés e dizendo ele ser o Deus digno de toda adoração, de todo o nosso amor. E o texto de Marcos vai continuar dizendo que Jesus segue então fazendo um ensino. Depois de afirmar que o grande mandamento é o amor a Deus acima de todas as coisas, e depois de afirmar que Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus, Marcos vai dizer que Jesus passa a ensinar os discípulos com um alerta, uma advertência, dizendo: tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado com o quê? Qual é o ensino que Jesus está preocupado que os seus discípulos estejam alertas? Qual é o perigo que está à volta dos discípulos que Jesus diz para eles: tenham cuidado. Tenham cuidado com os escribas. Tenham cuidado com os escribas. Essa é a afirmação do Senhor Jesus. Esse é o ensino, o alerta que o Senhor Jesus faz. Tendo ele acabado de responder a um escriba, tendo ele acabado de se dirigir a essa categoria de homens, ele se volta agora para os seus discípulos, aqueles que são seus seguidores, estão comprometidos com ele, muitos deles seguindo Jesus desde a Galileia, chegando a Jerusalém com ele. Jesus olha, se dirige a eles e diz: tenham cuidado com os escribas. Tenham cuidado com os escribas. E por que os escribas oferecem tanto perigo? Qual é o perigo que os escribas oferecem? Por que essa categoria de homens é uma categoria com a qual os discípulos de Jesus deveriam estar atentos? O Senhor Jesus é muito direto e claro. Como ele tem sido, desde que chegou em Jerusalém, muito transparente, muito cândido, não escondendo muitas coisas, mas de uma maneira muito explícita, fazendo as suas acusações. Como ele fez, por exemplo, quando limpou o templo, dizendo que aqueles homens haviam transformado o templo do Senhor, que é uma casa de oração, em casa de salteadores, casa de ladrões, casa de bandidos. E Jesus então vai fazer a acusação muito direta a respeito da categoria dos escribas, dizendo que eles são homens que gostam de aparecer. A grande preocupação deles está na exaltação do seu próprio ego, na construção da sua própria imagem. E como que eles fazem isso? Jesus vai dar 3 maneiras pelas quais eles fazem isso. A primeira delas é a maneira como eles se vestem e andam por aí. Então Jesus diz: eles gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Eles gostam de andar vestidos de vestes extraordinárias, vestes que chamam a atenção, e de andar nas praças com essas vestes, porque isso atrai os olhares das pessoas. Vestes talares são como túnicas que vão até os calcanhares. São grandes roupas, luxuosas, chamam a atenção pela sua grande opulência. Os homens gostavam de ostentar vestes opulentes.
aqui nessa terra por outros homens. E aí Jesus vai terminar o seu aviso com uma frase temerária. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Muito mais severo. Parêntese breve aqui, meus irmãos. Palavra clara do Senhor Jesus. Há distinção na severidade do juízo. Há sim pecadinho e pecadão. Há sim distinção de severidade no juízo de Deus. Fato é que o menor de todos os pecados já te deixa numa posição de inimizade contra Deus. Deus é completamente puro, santo, justo. E nele não pode haver nenhuma injustiça. Deus não se mistura com nenhuma injustiça, com nenhum pecado. Agora, o fato de Deus não se misturar com nenhum pecado não pode ser uma desculpa para você abraçar quanto mais pecado, melhor. Porque há severidade. Então nós não cremos que há qualquer pessoa inocente diante de Deus. Mas Jesus vai dizer de uma maneira muito clara que esses homens, ele vai dizer em Mateus capítulo 23, texto paralelo, registro que Mateus faz dessa ocasião. Esses homens assentados na cadeira de Moisés, como instrutores da lei do Senhor, que usam da sua posição para a sua própria glória e para a exploração do povo de Deus, eles vão receber um castigo e um juízo muito mais severo, muito mais pesado. Isso serve de alerta. Serve de um alerta muito grave do Senhor Jesus. Agora eu quero chamar sua atenção para um ponto aqui importante. Porque Jesus está dando esse alerta para os seus discípulos, de maneira muito direta, de maneira muito óbvia, mas não simplesmente para que eles estejam atentos para não serem engolidos pelos escribas. Jesus não está dizendo simplesmente, olha, tenham cuidado com os escribas, para vocês não serem enganados por eles. Tenham cuidado com os escribas, para vocês não serem explorados por eles. Tenham cuidado com os escribas, para vocês não serem enrolados por eles, abusados por eles. Obviamente, Jesus está dizendo isso, mas não é só isso. Jesus também está dizendo, tenham cuidado para não serem igual aos escribas. Não sejam como esses homens. O juízo deles vai ser muito mais severo, muito mais pesado. E se você ler Mateus 23, peço que você abra lá. Deixa a sua Bíblia marcada em Marcos capítulo 12. Mas olha só como Mateus vai fazer essa descrição desse trecho do Senhor Jesus. Olha para quem Jesus se dirige. Jesus está ensinando os discípulos. Mas no discurso de Jesus, presta atenção de quem ele diz. Verso 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Verso 14. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que vocês devoram as casas das viúvas, e para o justificar façam longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Eu li o 14 para você ver que é o mesmo trecho, é o mesmo ensino de Jesus. Verso 15. Ai de vocês, escribas e fariseus. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos. Verso 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. 25. Ai de vocês, escribas e fariseus. 27. Ai de vocês, escribas e fariseus. 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, mas Ele está condenando aqueles homens. Condenando aquele tipo de vida. Dessa maneira é muito claro, então, que Jesus não está simplesmente dizendo para os discípulos, tomem cuidado para não serem explorados. Mas também está dizendo, não sejam como eles.
Não sejam como eles. Não busquem a glória dessa terra, a glória de outros homens. Não busquem a aparência e a aprovação das pessoas. Não busquem conquistar pessoas para a sua própria glória, o seu próprio ganho pessoal. Meus irmãos, essa é uma realidade muito pesada, mas sincera e honesta do Senhor Jesus. Porque nós somos completamente iludidos pela ilusão da glória humana. E esse mundo força em nós que nós nos abaixemos e acatemos o desejo de buscar a glória e a aprovação humana. Eu ouvi histórias muito interessantes sobre como os seres humanos são guiados nessa glória pessoal, né? Mas o tempo que eu estive em Campinas foi muito visível para mim essas coisas, de uma maneira muito mais real. Eu sou um cara mais na minha, nunca vivi num meio muito de opulência, né? Sou um cara do interior de São Paulo, São José dos Campos, da roça. Né? Cresci. Eu vim do ABC, mas vim para cá muito cedo, então estou aqui na roça. Lá em Campinas é uma cidade grande, cidade rica, cidade de muito dinheiro. E ali eu vi algumas coisas muito interessantes que eu achava que existia só no gibi. Por exemplo, talvez você já tenha visto, eu nunca tinha visto pessoalmente, mas ali eu vi pela primeira vez esse tipo de coisa. Por exemplo, alguém dizer assim que, pastor, eu não posso ter qualquer carro, porque se eu for com qualquer carro visitar o meu cliente não aceita fechar negócio comigo. Eu preciso ter um carro de tal estilo para cima, para que o meu cliente me aceite entrar na empresa dele. Se eu chegar lá com um carro velho, nem a me atender ele vai. E muitos viviam de uma maneira desgraçada, porque precisavam ter um carro que eles não podiam ter, mas para que fossem aprovados pelos seus clientes, precisavam comprar aquele carro. Alguns se metiam em financiamento, se metiam em dívidas. Outros davam um jeito, alugavam o carro no dia de visitar o cliente. Mas essa é a realidade dos homens. E essa é a realidade que a gente vive. Da glória humana, da glória da aprovação humana, do reconhecimento humano. E Jesus está dizendo, isso é nada. Isso é nada. Não sejam assim, não busquem isso. Não sejam levados por esse tipo de pensamento. Rejeitem essa maneira de ver o mundo. Para que você não seja consumido. E para que você também não seja alguém que está consumindo os outros para a sua glória própria. Ou explorando outros para a sua própria glória. Cuidado. Cuidado com os escribas. Cuidado com os escribas. Gostam com suas vestes opulentas. Buscam os primeiros lugares. E devoram as casas das viúvas. Cuidado. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus diz isso aos seus discípulos. E ele ainda está no templo. Praticamente todo o capítulo 12, né? Nós vimos as várias conversas, os vários embates de Jesus ali, e ele está no templo, conversando, ensinando. E Marcos vai dizer que Jesus, após dizer essas palavras aos seus discípulos, ele se assenta num lugar diante da caixa de ofertas. E ele passa ali então a observar o povo lançando as suas ofertas no templo. Impressionante isso, né? A gente para pensar um pouquinho no que está acontecendo aqui. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Então o templo é o lugar de encontro com Deus, né?
do Antigo Testamento, de Jeová. Deus criador do céu e da terra, Deus provedor. Para falar com Deus é necessário ir ao templo. As pessoas estão indo lá. E elas vão lá, fazem as suas orações, elas vão lá, trazem as suas ofertas. E Jesus está ali sentado, vendo as pessoas trazendo essas ofertas. Não é impressionante isso? Porque eu tenho certeza que eles não têm a menor ideia que aquele homem ali, sentado, é pessoa divina. E ele mesmo é o alvo das ofertas que eles estão trazendo. Ele é o próprio Deus. E ele está ali avaliando essas ofertas que estão trazendo a ele. E é isso que Jesus está fazendo ali sentado. Ele se assenta e observa aqueles que trazem ofertas a ele. E aí Jesus está ali avaliando então essas ofertas. E o texto vai dizer que muitos ricos depositavam grandes quantias. E aqui, meus irmãos, nós vemos essa ligação com o texto anterior. Porque no templo haviam 13 locais para depósito de ofertas em dinheiro. Eram 13 bacias de bronze, chamadas de trompas ou trombetas. E elas eram artifícios de metais. E tinham vários destinos. Eram 13, mas cada uma delas tinha destinos diferentes. Se você está querendo ofertar para ajuda aos pobres, você tinha lá as bacias que eram para isso. As ofertas que eram para comprar animais, tinham lá suas bacias. Né? E sendo essas bacias, esses ofertórios feitos de metais, você imagina quando pessoas vinham, então depositavam as suas moedas naquele lugar, o que acontecia? Quando você joga metal no metal, o que acontece? Barulho. Barulho. E Jesus está ali sentado, vendo, observando e ouvindo o barulho. E os ricos chegavam com seus sacos de dinheiro e despejavam ali grandes quantias. E aquele barulho fazia ali, né? As montes de moeda retumbando ali naquela bacia de bronze. E Jesus está ouvindo isso. Jesus está vendo isso. De repente vem também uma viúva pobre. E lança ali naquela bacia de bronze 2 moedinhas. Tim, tim. E vai embora. Lança suas 2 moedinhas e vai embora. E o Senhor Jesus, então, tendo aquela cena diante de si, mais uma vez chama os seus discípulos. Vem cá, galera. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. Em verdade lhes digo. Se você é da turma das antigas aí, esse é o trecho onde Jesus diz: em verdade lhes digo. Esta viúva lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Meus irmãos, o destaque que o Senhor Jesus faz é muito impressionante. Porque ele tinha acabado de ensinar os seus discípulos a respeito do cuidado com as aparências mundanas. Cuidado com a glória mundana. Cuidado com a honra mundana. Cuidado em buscar aquilo que é bonito aos olhos dos homens. Tenham cuidado com o espírito dos escribas. E agora ele ressalta o ato dessa mulher que chega diante do Senhor, não com grande pompa, não com vestes talares,
não buscando os primeiros lugares, não explorando ninguém, mas chega do Senhor com suas 2 moedinhas e deposita ali as suas 2 moedinhas. E o Senhor Jesus diz: aquele que recebe as ofertas do templo, aquele que é o alvo das ofertas do templo, ele vai dizer: essa aí lançou na caixa mais do que todos os outros. Essa mulher aí, ela fez mais do que todos os outros. Porque todos os outros davam daquilo que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, é impressionante aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas e quero aproveitar para dar uma instrução pastoral para a nossa comunidade local. É impressionante que o Senhor Jesus, no fim das contas, ele não faz um juízo de valores a respeito da ação dessa mulher. Ele só destaca ela. Ele não diz que ela estava certa nem que ela estava errada ao dar essa oferta de todo o seu sustento. Ele não a condena e ele não a aprova. Ele só destaca. Ele diz: de todos os que deram, ela foi a que deu mais, porque ela deu tudo o que tinha. Mas, mais uma vez, quando nós lemos esse trecho em Mateus 23, é muito impressionante o que Jesus vai dizer aos fariseus, porque ali, naquele lugar, o Senhor Jesus diz que, embora os escribas estivessem no lugar de Moisés, e nós devemos ter cuidado com eles, porque eles são hipócritas, porque eles são sepulcro caiado, santos do pau oco, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O Senhor Jesus não vai dizer: quer saber, então joga tudo fora. E todo o sistema religioso não é mais interessante. Não. O Senhor Jesus vai dizer: eles estão no lugar de Moisés, mas isso não quer dizer que vocês devem então negar Moisés, porque eles são falsos. Obedeçam Moisés. Obedeçam a lei do Senhor. Não é porque os hipócritas tomaram os lugares do ensino religioso que você deve fugir do Senhor, fugir de Deus e não mais se submeter à lei do Senhor. Não. Submeta-se à lei do Senhor. Tenham cuidado com os hipócritas. E principalmente tenham cuidado para não ser como eles. Mas sigam se submetendo a Deus. E inclusive essa é uma palavra que Deus vai falar, Jesus, né, vai falar para os fariseus. Vocês dão a oferta da hortelã, dão a oferta do cominho, dão a oferta do coentro, mas vocês rejeitam a justiça, rejeitam a misericórdia. E aí ele vai dizer: não é porque vocês devem deixar de fazer uma coisa. Não, vocês devem fazer todas elas. Devem fazer tudo. Vocês fazem um e rejeitam o mais importante. Jesus está dizendo: não. Permaneçam em obediência plena. Porque mais importante o que é? As ofertas exteriores? Mais importantes são os sacrifícios e os holocaustos? São os sacrifícios e os holocaustos mais importantes? Não. Claro que não. Mais importante é amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E nesse sentido, então, a grande expressão do seguidor do Senhor é a entrega plena e confiança plena nele. Não é a busca da honra humana. Não é a busca da aprovação dos homens. Não é a busca da construção do ego. Não é a busca da construção do patrimônio, do legado pessoal. Não é nada disso. Mas é a busca da glória de Deus. E a dependência plena do Senhor. Em confiante obediência.
Essa mulher, ela é a representação de alguém. Submete-se a Deus plenamente. Confia completamente no Senhor. E não está nem um pouco preocupada com a imagem que os homens têm dela. Com a aprovação que ela vai receber das pessoas. A sua única preocupação é no seu dever para com Deus. Na sua obediência para com Deus. E nesse sentido, ela demonstra que o seu dever para com Deus é confiança plena nele. Senhor, todo o meu sustento pertence a Ti. Toda a minha vida pertence a Ti. Tudo que eu sou pertence a Ti. Tudo vem de Ti e tudo é para Ti, tudo vai para Ti. Eu sou completamente Tua. Essa mulher está completamente entregue nas mãos de Jeová. Completamente entregue nas mãos do Senhor. E esse é o grande item que você precisa checar na sua vida. A lista não é se você é reconhecido por homens, para saber se você realmente ama Deus. Não é se você tem muitos seguidores, pessoas que honram você, que reconhecem você, que diz, uau, como ele é bom, como ele é piedoso, como ele é crente, que homem santo. Não. Não e não. No checklist do amor ao Senhor, duas coisas que precisam estar lá. Gratidão e confiança. Entrega plena ao Senhor. Confiança de que tudo vem dele e tudo é para ele. Tudo vem dele e tudo é para ele. São esses dois elementos. São esses dois elementos. Creio que tudo vem do Senhor e entrego tudo ao Senhor. Esse é o grande ensino desse texto. Essa é a grande instrução que o Senhor Jesus está dando para os seus discípulos ao destacar essa mulher no meio de tantos ofertantes. Uma confiança plena em Jeová. Mas eu quero aproveitar para trazer algumas instruções para a nossa congregação, para a nossa igreja. Especialmente sobre como nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Nós demonstramos essa confiança em Deus de várias maneiras. E uma das maneiras que nós demonstramos a nossa confiança em Deus é com os nossos recursos. É com o nosso dinheiro. Com aquilo que nós recebemos do Senhor. O sistema religioso dos dias de Jesus era completamente quebrado. Está claro aí, Jesus está dizendo que esses homens estão só explorando o povo para o seu próprio benefício. Vão na casa das viúvas para fazerem orações longas, mas estão querendo é ganhar dinheiro. Não é muito diferente do que a gente experimenta hoje. Do que a gente vê hoje. E muito do que se chama a igreja cristã. Pessoas buscando o seu próprio interesse, seu próprio ego, seu próprio ganho pessoal. Exploram o povo de Deus. Agora, isso não quer dizer que por causa que essas pessoas existem, nós estamos isentos da nossa relação com o Senhor, também com os nossos recursos e o nosso dinheiro. Pelo fato de existirem malditos exploradores, que serão sim castigados com muito mais severidade no juízo final, porque usam da religião para o seu próprio ganho pessoal, não quer dizer que nós estamos isentos de trazer ao Senhor aquilo que é devido a Ele. E mais, tem uma péssima notícia para te dar. Péssima notícia. Preste atenção. O Novo Testamento
não ensina sobre dízimo. O Novo Testamento não ensina nada sobre a continuidade do dízimo. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento ensina entrega total. Tudo é do Senhor. Tudo. Não é só 10% da sua vida, da sua renda. Não. Tudo é de Deus. E o Novo Testamento nos chama a ser generosos liberalmente. Liberalmente. O Senhor vai dizer, sejam generosos. Você que roubava, não roube mais. Para de roubar. Vai trabalhar. Para que nós devemos trabalhar, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 4:23? Para auxiliar, socorrer o necessitado. É isso. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, antes trabalhe, para que tenha como socorrer o necessitado. Trabalhe para ser generoso. Trabalhe para cuidar de pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito melhor. E ele disse que esse é o ensino que ele recebeu do próprio Deus. Como o próprio Senhor nos ensina, mais bem-aventurado é dar do que receber. Meus irmãos, então quero ser bem prático agora nesse momento com vocês. Você tem aqui nessa igreja, nós temos aqui nessa igreja, o grande privilégio de expressarmos a nossa generosidade. Também com o cuidado da igreja e o cuidado dos nossos irmãos. E nós temos tentado manter a maior preocupação nisso. Em sermos honestos no uso dos recursos que Deus tem trazido para cá. No cuidado dos presbíteros. Cuidado pastoral, que a Bíblia ensina. No cuidado dos irmãos que estão em necessidade. Nesse sentido, a gente precisa ser apto para saber. E nesse sentido, por isso que nós temos aí um envelope onde você pode escrever lá o seu dízimo. Está escrito lá, dízimo do mês tal. Por que nós usamos essa linguagem? Por que nós usamos? Porque é uma linguagem bíblica, uma linguagem da Escritura. Mas não quer dizer que nós queremos receber de você 10% do seu salário, 10% da sua renda. Não. Eu estou sendo aqui muito instrutivo para a nossa congregação nesse momento. Aquele ali é o lugar onde você vai dizer para a direção, para a administração da igreja, qual é o seu compromisso, para que nós tenhamos a ideia de um orçamento, para nós sabermos o que nós podemos executar, o que nós podemos fazer. Então, quanto é que você se compromete a entregar à igreja todo mês? É isso. Esse é o termo que está ali designado como dízimo, é o seu compromisso mensal de oferta para a igreja. Não significa 10% obrigatoriamente. A gente não quer isso. Na verdade, a gente não sabe quanto você ganha, a gente não sabe o seu salário. Eu e o Marcílio, nós não sabemos quem dá, quanto dá, o momento que dá, que dia, não sabemos nada. Às vezes eu briguei com o Marcílio, vou contar essa história aqui para vocês saberem que é necessário saber. Todo final do culto vai 2 diáconos fazer a contagem da oferta. E teve um dia que estava um diácono sozinho aqui, aí chamou o Marcílio para ir com ele lá. Eu fui lá tirar o Marcílio de lá de dentro. Falei, Marcílio, sai daí. O que você está fazendo nessa sala aí? Não é para você estar aí. Trabalho de diaconia. Sai daí agora. Porque a gente quer ter esse cuidado. A gente não quer estar envolvido com o dinheiro da igreja. Quer dar direção sobre o uso dos recursos. Queremos instruir sobre o uso dos recursos, mas não é a gente que comanda esse uso. Mas por que eu estou dizendo isso? Precisamos ter essa clareza de que nós precisamos ser generosos na manutenção da obra do Senhor. E não só na manutenção da obra do Senhor aqui para nós, mas além daqui. Muito além daqui.
queremos abençoar missionários. Queremos abençoar pessoas que estão em necessidade. Pessoas que estão vivendo dificuldade financeira. Perderam seus empregos, não podem pagar suas contas. E Deus tem nos dado graça para fazer isso, por causa da generosidade de vocês. E nós queremos cada vez mais fazer isso. E eu quero chamar sua atenção para isso. Você demonstra a sua confiança em Deus, também com o uso que você faz dos seus recursos. O uso que você faz do seu dinheiro demonstra a sua gratidão e a sua confiança no Senhor. Não se esqueça disso, jamais. Não se esqueça disso, jamais. Não permita que esses malditos exploradores da teologia da prosperidade levem você a um lugar onde você pensa que você não precisa adorar a Deus com seu recurso financeiro. Aprenda com a viúva, que no meio daquela desgraça toda ali, da corrupção do templo do Senhor, ela não se negou a se entregar plenamente a Deus, confiando exclusivamente no cuidado de Jeová para a sua vida. Não permita, irmãos, que os malditos exploradores e ladrões tirem de você a graça de Deus de ser generoso e fiel na generosidade, no seu compromisso de generosidade. Expresse a sua gratidão, expresse a sua confiança em Deus, dizendo: Senhor, o sustento vem de Ti. E eu confio que o Senhor vai cuidar da minha família. O Senhor sabe que eu tenho uma conta para pagar. O Senhor sabe o que eu preciso para viver. O Senhor sabe que eu preciso botar comida dentro de casa. O Senhor sabe que eu preciso de roupa para vestir. O Senhor sabe. O Senhor sabe tudo o que eu preciso. E eu confio que o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. Recebe a minha oferta como gratidão e como expressão da minha confiança plena no Senhor. E de que o Senhor não me dá simplesmente comida. O Senhor não me dá simplesmente roupa. O Senhor não me dá simplesmente moradia e transporte. Mas o Senhor já me deu tudo o que eu preciso em Jesus de Nazaré. O Senhor me deu o seu amor. O Senhor me deu vida eterna. O Senhor me deu vida eterna. Meus irmãos, o tesouro do crente não está nesse mundo. O tesouro do crente não está nesse mundo. Eu não sei quanto canal de YouTube você está seguindo aí para construir o seu patrimônio e se aposentar aos 40 anos. Não sei. Eu espero realmente que você fique alerta contra isso. Cuidado! Cuidado com os escribas. Cuidado com a honra do mundo. Não se iluda. A vida do crente não está nessa terra. O tesouro do crente não é medido pelo bem que ele possui. Você prestou bem atenção no texto que nós lemos aqui no começo desse culto? Se você puder, leia de novo esse texto, na sua casa com calma. O Senhor Jesus está ensinando ali algo muito precioso. Aquele que me confessar, eu também o confessarei. E aí chega um vacilão do nada: Senhor, pede para o meu irmão dividir a herança comigo, ele está me roubando. Mas, cara, estou ensinando um negócio aqui impressionante. Quem é que me colocou juiz nessa parada errada sua aí? Isso aí não tem valor. A medida de uma pessoa não está no bem que ela possui. Você quer construir os seus silos? Quer construir a sua fazenda? Beleza. Mas e no dia que a sua alma for pedida? O que você tem preparado para entregar para Deus? O que você tem preparado? Louco! Meus irmãos, tenham cuidado com a honra do mundo. Especialmente com a enganação do dinheiro. Não é à toa que Jesus usa aqui, né? E o Senhor se revela dando contraste entre a honra que os escribas buscavam e uma viúva solitária que entrega o seu sustento ao Senhor.
Porque o dinheiro fala muito. O nosso bolso fala muito. E o checklist da expressão do amor de Deus é gratidão e confiança. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Se entregue a Ele. Expresse a sua generosidade, sua confiança nele. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, que difícil é para nós essa verdade. Em vários aspectos. Primeiro, ela é difícil porque o mundo ao nosso redor quer nos convencer de que precisamos mostrar a nossa vitória. Ele exige de nós que nós não sejamos derrotados, mas que sejamos vencedores. Nós devemos passar a imagem de pessoas bem-sucedidas na nossa veste, na nossa casa, nos lugares em que nós comemos, no transporte que nós utilizamos. Ele exige de nós essa busca maldita pela aprovação e honra mundanas, que o Senhor condena aqui dos escribas. Pai, nós queremos então confessar isso, pedir a Tua graça para que nós não caiamos nesse erro perverso. Nem de sermos enganados por esses homens, mas principalmente de não sermos enganados a pensar e viver como eles. Nos livra, Pai, de buscarmos aprovação e honra nas coisas da terra. Principalmente nós que temos ouvido do Evangelho do Senhor Jesus, para que não sejamos alvos de um juízo mais severo. Pai, além dessa ilusão que nos pressiona, nós temos também a nossa instabilidade e a nossa fé pequena que não nos permite confiar plenamente no Senhor. E que nos dá dúvida se nós podemos ou realmente devemos ser generosos. Pai, eu quero clamar agora ao Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para lidar com os nossos recursos. Nos ajuda a ser frugaz e nos ajuda a sermos generosos. Quero pedir isso por mim e por todos esses irmãos. Nos dá sabedoria para sermos bons mordomos dos recursos que o Senhor tem nos dado. Para que nós saibamos, sem sermos inconsequentes e emocionados, tomarmos decisões financeiras equivocadas, mas que ao mesmo tempo nós saibamos, confiando plenamente no Senhor, no cuidado e no sustento que vem do alto, sermos generosos no cuidado com o próximo, expressando diante do Senhor a nossa confiança a Ti e cuidando uns dos outros com os nossos recursos. Pai, tem misericórdia de nós e nos ensina a confiar plenamente no Senhor. Nós reconhecemos que o exemplo dessa viúva aqui é algo positivo para nós. Jesus destaca ela, não simplesmente para mostrar alguém que viveu no primeiro século e entregou oferta no templo, mas para destacar alguém que adorou ao Senhor com confiança. E nós queremos também sermos adoradores que adoram ao Senhor com confiança e reconhecem que toda a nossa vida pertence ao Senhor. Nos dá sabedoria para lidar com isso. Nos instrui, nos move a sermos diligentes, sermos comprometidos e a sermos generosos. Que o Teu Santo Espírito
nos capacite para demonstrarmos a confiança plena no Senhor e demonstrarmos que nós não estamos em busca da aprovação dos homens, mas que nós estamos contentes com aquilo que vem do alto, especialmente com a vida eterna que recebemos em Teu Filho Jesus. Porque o nosso tesouro, então, não está aqui, onde a traça e a ferrugem corroem e o ladrão assalta, mas está na vida eterna, no novo céu e na nova terra, com o Senhor para sempre. Abençoa a Tua igreja, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.